Bom dia, irmãos. Muito bom estarmos juntos para mais uma escola bíblica e oramos para que você tenha tido uma semana abençoada debaixo da graça do Senhor e com certeza tendo aprendido muito dele com todas as experiências que ele te permitiu viver. Convide aí a sua família, pegue sua Bíblia ou peguem suas Bíblias e vamos para o livro de Salmos, que é o livro que nós estamos estudando nesse tempo em que não estamos nos reunindo presencialmente e temos feito então a transmissão da escola bíblica pela internet. E hoje vamos para o Salmo de número 5. Pegue aí então a sua Bíblia, abra para o Salmo de número 5 e antes de ler o Salmo, vamos orar ao nosso Deus, pedindo que Ele esteja conosco nesse tempo de estudo da sua palavra. Feche os seus olhos e vamos orar neste momento. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem estado conosco em todo o tempo. O teu amor é ilimitado para cada um de nós, as suas misericórdias se renovam a cada manhã em nossas vidas e por isso o nosso coração é cheio de esperança. E te agradecemos porque podemos, como igreja, estar reunidos para juntos estudarmos a tua palavra. Fala ao nosso coração, ensine-nos e que haja em nós uma motivação para cumprirmos aquilo que o Senhor há de nos ensinar nesta manhã. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Vamos lá para o Salmo de número 5, onde Davi, ele agora está orando por proteção. Mais um Salmo de Davi, e em que ele está agora orando por proteção. Vamos fazer então a leitura desse Salmo, o Salmo de número 5. Acompanhe aí na sua Bíblia. Ó Senhor, dá ouvidos às minhas palavras, atende aos meus gemidos. Rei meu e Deus meu, atende à voz do meu clamor, pois a ti suplico. Ó Senhor, de manhã ouves minha voz, de manhã te apresento minha oração e fico aguardando. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça, nem o mal habita contigo. Os arrogantes não permanecerão na tua presença. Detestas todos os que praticam a maldade. Destróis os que proferem mentiras. O Senhor repudia o assassino e o fraudulento. Mas eu, pela grandeza do teu amor, entrarei em tua casa, e em temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Aplana teu caminho diante de mim, porque não há sinceridade nos lábios deles. No íntimo só pensam em destruição. A garganta deles é um túmulo aberto. Com a língua criam inimizades. Ó Deus, condena-os, que eles caiam por suas próprias tramas. Expulsa-os por causa das suas muitas transgressões, pois revoltaram-se contra ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti, regozijem-se para sempre, porque tu os defendes. Sim, gloriem-se em ti os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo. Com o teu favor, tu o proteges como um escudo. Amém? Bom, mais um Salmo de Davi, e não é raro a gente perceber que nos Salmos de Davi os inimigos sempre estão presentes. Em alguns momentos a gente consegue identificar quem são esses inimigos. Neste salmo especificamente não dá para identificar quem é o inimigo direto aqui de Davi. Ele não fala, não temos um pano de fundo, como a gente costuma dizer, mas é muito comum a gente perceber isso. Davi sempre está lidando com dificuldades. Talvez é por isso que nós tenhamos uma identificação bem grande com o livro dos Salmos. Por isso que as pessoas gostam de ler. Porque sempre quando vão à procura de alguma coisa na Bíblia, elas estão passando por alguma dificuldade, então encontram identificação ali nos Salmos. Então, a gente percebe isso. Davi é alguém que em vários momentos, em vários
várias situações ele está lidando com os seus inimigos, e aqui o Salmo de número 5 é outro salmo em que ele está passando por isso. Antes de entrarmos no Salmo, quero falar de uma nota, ou de notas litúrgicas que a gente tem nos Salmos. Observe aí na sua Bíblia, possivelmente tem uma nota que foi colocada aí nos Salmos. Isso necessariamente não foi escrito por Davi, necessariamente, a gente costuma dizer que não é necessariamente inspirado, mas são notas que possivelmente na época eram colocados em poemas ou músicas ou em canções. Aparece aí na versão que eu uso, que é a Bíblia século 21, que inclusive você pode baixar vários tipos de versões de Bíblia no seu celular de maneira gratuita. A versão que eu uso, aparece o título, Oração por Proteção, e logo abaixo vem uma nota, ao regente do coro. Aí, 2 pontos, flautas. Em outras versões aparece como, por exemplo, ao regente de coro, ao mestre de canto, para flautas, alguma coisa assim. O que é isso? Ao que tudo indica, naqueles dias, quando alguém fazia uma música ou escrevia um poema, mas parece mais diretamente ligado à música, era entregue uma cópia para aquela pessoa que era responsável pela condução desta canção juntamente com a comunidade ou com um coro específico. Então, ao regente, quer dizer, então uma partitura, uma cópia foi entregue a ele. E aí, então, também era dito qual era o instrumento, vamos chamar assim, principal daquela peça, daquela música que seria executada. Possivelmente outros instrumentos participariam, mas a flauta talvez teria um destaque maior. É por isso que nos Salmos a gente encontra essa nota, que a gente chama de nota litúrgica. E para quem acompanha um pouquinho de música, vai perceber que isso é algo que persiste praticamente até os nossos dias. De vez em quando você ouve lá, ou lê, para quem gosta de ver partitura, ou escuta lá, olha, tal peça, ou tal sinfonia, ou concerto em Ré menor para piano. Isso é uma nota litúrgica, que é um concerto, uma sinfonia, uma música, que ela está em Ré menor, que é uma nota musical, e é direcionado, ou o instrumento principal daquela peça é então o piano. Por isso que você encontra isso na sua Bíblia. Enquanto nós estávamos estudando, achamos isso e resolvemos compartilhar com os irmãos. Por que tem isso nas nossas Bíblias? E a gente não costuma ler. Está ali, a gente necessariamente não tem que ler. Mas é legal pensar que lá naqueles dias, Davi, que foi, a gente lendo lá mais os livros históricos do Antigo Testamento, a gente descobre que Davi foi alguém que, além de ser músico, ele fabricava instrumentos. Quando ele fala para Salomão construir o templo, ele conversa, tem uns instrumentos aqui que é para ser usado, eu mesmo que fiz, então vocês podem usar lá. Então, por isso, esse lado musical muito forte aqui no livro dos Salmos. Mas vamos ao Salmo. Este Salmo, assim como outros que a gente já estudou, ele tem a sua estrutura ou as suas divisões, que nos ajudam a entender melhor e a guardar de maneira mais completa aquilo que o salmista quis nos falar. Esse salmo, então, ele tem 5 divisões, 5 partes que montam a estrutura desse salmo. E estas partes são, versículo 1 e 2, forma a primeira parte, em que Davi, ele pede para Deus ouvir a sua oração. E reconhece, a gente observa nisso, versículos 1 e 2, que ele reconhece também a autoridade de Deus. A segunda parte, versículos 3 e 4. Então, a primeira parte, versículos 1 e 2. Segunda parte, versículos 3 e 4. E a primeira parte, sendo a primeira parte do versículo 4. Então, 3 e 4, a segunda parte, em que Davi ora pela manhã e fica esperando. Então, Davi fala isso, que ele de manhã, ele conversa com Deus e aguarda a resposta de Deus, sabendo que Deus é um Deus que não aceita a injustiça. Isso a gente leu aí. A terceira parte, versículo 4, a segunda parte do versículo 4 até o versículo 6. Davi vê que os arrogantes são rejeitados pelo Senhor. Já que ele percebeu que Deus é um Deus que não aceita a injustiça, ele agora fala que esses arrogantes são rejeitados pelo Senhor.
E estes, então, não vão habitar com o Senhor. Bom, até agora, então, 3 partes a gente viu. Versículos 1 e 2, versículos 3 e 4, a primeira parte do versículo 4, e depois 4, a última parte do versículo 4, até o versículo 6. A quarta parte são os versículos 7 até o 9, em que Davi afirma que estará com o Senhor. Davi então fala antes, na parte anterior, sobre os arrogantes, e agora ele fala a respeito dele. Ele estará com o Senhor. E a última parte, versículos 10 até o versículo 12, Davi pede punição para os seus inimigos e acaba o salmo fazendo um convite a todas as pessoas. 5 partes, vamos repeti-las, versículos 1 e 2, versículos 3, 4, terceira parte, 4 a 6, quarta parte, 7 a 9, e a quinta parte, de 10 a 12. 5 partes, olha que legal. De 5 partes dos Salmos, 3 destas partes, de 5, Davi está falando com Deus. Primeira parte, segunda parte e a última parte. Ele fala diretamente com Deus. É a conversa de Davi com Deus. As outras 2 partes que estão ali no meio, é a terceira e a quarta. Na terceira, Davi fala sobre os arrogantes e na outra ele fala sobre ele mesmo. Então, olha que legal a gente poder pensar nisso. De 5 partes que a gente tem o Salmo, 3 Davi está falando com o Senhor. Uma ele fala dele mesmo e na outra ele fala sobre os arrogantes. E pensem, Davi é alguém que está falando ou orando por conta da perseguição, dos problemas que ele está vivendo. Mas ele não, digamos assim, ele não fica concentrado na sua oração, ele não concentra a sua oração no problema. O foco da oração dele é o Senhor. Ele tem problemas, e muitos, mas o foco da oração dele não é o problema, ou não são os problemas. O foco da oração dele é o Senhor. Olha que lição preciosa nós podemos aprender. O foco dele é o Senhor, porque ele sabe que Deus o ouve. Primeira parte. E é só para a gente conseguir entender como que era a mente de Davi. Então ele sabe que Deus o ouve, ele então consegue orar e esperar. A segunda parte, digamos assim. Ele sabe que Deus ouve, então agora ele pode esperar. Se Deus me ouve, eu espero. Mais do que isso, apesar dos arrogantes estarem causando muito problema, ele tem certeza do futuro dele. Ele fala, olha, eu vou habitar lá na casa do Senhor. Ele tem essa certeza. Tendo essa certeza, o que ele pode fazer? Ele pode terminar os salmos alegre e convidando todos a se alegrarem também. Percebe como essa estrutura ajuda a gente a perceber essa posição de Davi? E aí, isso que eu falei, Deus ouve, lá na primeira parte, versículos 1 e 2. Então, Davi espera, segunda parte, 3 e 4. Aí, a quarta parte, ele tem certeza do futuro dele, que é lá os versículos 7 a 9. E lá a última parte, ele termina glorificando a Deus e convidando todos a também se alegrarem no Senhor. No meio dessas 4 partes, 2 aqui e 2 ali, tem ele falando dos arrogantes. Mas a oração completa de Davi, o foco dele não são os problemas, não são os inimigos. O foco dele é o Senhor, que o ouve, por isso ele consegue esperar no Senhor. O foco dele é o Senhor que dá a certeza do futuro dele. O foco dele é o Senhor em quem ele pode se alegrar e se gloriar, apesar de todos os problemas. Digamos que a gente já podia acabar a aula aqui e já ia almoçar. Mas a gente vai detalhar um pouquinho mais o Salmo. Mas percebe, essa é a estrutura do Salmo. Deus me ouve, posso esperar nele, tenho certeza do futuro e posso me alegrar, mesmo em meio a tudo isso tendo os problemas. Foque as suas orações no Senhor. Não se esqueça que Ele te ouve. Por isso você pode esperar nele tranquilamente. Você
como salvo, tem a certeza do seu futuro. Por isso você pode viver aqui se alegrando no Senhor, convidando outros a se alegrarem, mesmo que em meio a tudo isso tem quem? A parte central lá do capítulo que fala de quem? Dos arrogantes, quem eles são, o que eles fazem, o que eles estão tentando me destruir. Quando a gente lê os Salmos, a gente já falou isso, a gente começa a perceber quão distante nós estamos do ideal divino que Deus projeta para cada um de nós. E é por isso que a gente tem estudado os Salmos, para que eu e você possamos olhar para esses textos e falar assim: Senhor, eu quero alcançar digamos assim, um nível, uma estatura de um homem e uma mulher de Deus, como foi Davi e tantos outros homens e mulheres têm sido na história. Que a gente consiga, meu irmão e minha irmã, ser pessoas assim. Que olhando para esse salmo, a gente percebe isso. Sermos pessoas que conseguem lembrar e crer que Deus ouve quando eu oro. Ter a certeza de que eu posso esperar confiantemente pelo Senhor e Ele há de ouvir a minha oração e respondê-la. Que eu possa ter a certeza do meu futuro. Meu futuro é lá com o Senhor, na casa dEle. Que eu possa ter, então, uma vida de felicidade, de glorificação a Deus e convidando outros que também passam por problemas para virem e caminharem comigo desta maneira. Isso é o Salmo de número 5. E quando a gente olha mais de pertinho para cada parte, a gente vai então descobrindo ainda mais tesouros. E os versículos 1 e 2, então, vendo a primeira parte, Davi está falando com Deus e ele pede para Deus ouvir as suas orações. Primeiro versículo: ó Senhor, dá ouvidos às minhas palavras. Essa ideia, de novo, ele também repete em outros salmos, e um que eu coloquei aqui é o Salmo 54, versículo 2. Salmo 54, o verso de número 2. Ó Deus, ouve minha oração, dá ouvidos às minhas palavras. Esse é o pedido de Davi. Lembra, ele tem problema, ou tem muitos problemas, tem inimigos, mas ele sabe que ele pode conversar com Deus e pode fazer esse pedido. E como a gente já viu no salmo anterior, ele sabe que Deus o ouve. Mas ele fala: Senhor, ouve a minha oração, atende aos meus gemidos. A ideia aqui de gemidos são pensamentos íntimos. Aquilo que está lá, às vezes não é nem aquilo que eu falo, mas a gente usa aquela expressão, aquilo que eu suspiro. Ele nem necessariamente nem falou, lá no Salmo acho que 139 ele fala isso, a palavra nem me chegou à boca. É aquele momento em que a gente está sofrendo tanto que a gente não consegue nem orar. A gente só dá aquela suspirada. Então, Senhor, ouve os meus gemidos. E aí no versículo 2 ele diz algo muito legal. Volta lá no Salmo 5, ele fala assim, pedindo para o Senhor ouvir os seus gemidos. E aí o versículo 2 começa: Rei meu e Deus meu, atende a voz do meu clamor, pois a ti suplico. Olha só, Davi era rei. Davi estava na posição mais alta da nação. Todas as pessoas se submetiam a ele, mas ele se submetia a Deus. Quando ele ora a Deus, ele sabe com quem ele está falando. Ele sabe que Deus está acima dele. Ele sabe que mesmo a posição importante que ele tem, não supera a posição de Deus, que é soberano sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas. Davi não é alguém que chegou a certo grau e acha que todos, inclusive Deus, está abaixo dele. Salmo 84, ele repete essa ideia. Salmo 84, versículo 3. Junto aos teus altares, até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde possa proteger seus filhotes. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Davi reconhece em outros salmos
que Deus é soberano, que Deus é o seu rei. E isso ajuda a gente a parar e pensar que muitas vezes, quando eu passo por problemas e vou orar a Deus, eu mais pareço aquelas criancinhas mimadas pelos pais, que quando querem alguma coisa, mandam nos pais, porque aprenderam ou tiveram a permissão de mandar nos pais. Que pais que criam, né, filhos como se fossem reizinhos, esquecendo que um dia eles vão crescer e se tornar grandes tiranos. Mas às vezes a gente chega diante de Deus, mandando em Deus. Eu quero, eu sou teu filho, e de novo a gente já falou isso aqui. Infelizmente nós temos aprendido que é assim que o cristão deve orar, mas Davi não concorda muito com essa ideia, tanto que ele chega diante de Deus e ele fala o quê? Rei meu e Deus meu. O Senhor é soberano. Então, na primeira parte, a gente descobre que Davi ora falando: Deus, ouça as minhas palavras, ouça os meus gemidos, aquilo que eu não consigo falar, mas o Senhor sabe, porque o Senhor conhece até aquilo que não chegou à minha boca ainda. E olha, eu estou orando ao Senhor, reconhecendo que o Senhor é soberano na minha vida. O Senhor é o meu rei, eu posso ser rei dessa turma, humanamente falando, mas o Senhor é meu rei e rei deles também. O Senhor é o meu Deus e Deus deles também. Então Davi faz essa oração. Meu irmão e minha irmã, eu e você precisamos aprender com Davi, que quando nós oramos, podemos pedir para Deus ouvir as nossas palavras, os nossos gemidos, mas temos que orar submetidos à vontade dEle. E olha só que legal, quando você vai para o Novo Testamento, você encontra várias pessoas orando, dentre elas Jesus. Jesus está ali no jardim do Getsêmani, próximo a ser entregue, e depois seria julgado e crucificado. E aí então ele ora: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, ou este sofrimento. Porém, mas, não seja como eu quero, não seja como eu desejo, mas que seja feita a tua vontade. Olha só quem orou desse jeito, se submetendo ao Pai, Jesus. E aí, se Jesus orou assim, quem somos nós, meros seres humanos, pecadores, para chegar exigindo alguma coisa de Deus, para chegar dizendo: eu não aceito? Como certa vez eu ouvi em um velório, o corpo estava indo já para ser enterrado, e duas pessoas conversando, e uma delas muito indignada com a morte daquela pessoa, e o outro então disse: olha, calma, Deus sabe o que faz. E a resposta então foi: desta vez ele não soube. Essa resposta, muitas vezes eu não falo, mas eu penso. E isto mostra a falta de submissão à autoridade de Deus. Não o reconhecemos como rei, não o reconhecemos como Senhor de nossa vida. E mais ainda, dizemos que ele não sabe o que faz, ou faz atrasado, ou faz de maneira incompleta. Bom, Davi aqui, ele está falando: Deus, eu sei que tu me ouves, mas olha, ouve aí as minhas palavras, ouve aquilo que eu não consigo falar, e olha, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu rei. Então por isso que eu estou suplicando a Ti, ouve as minhas súplicas. Que eu e você possamos aprender isso e ter essa certeza que Deus, Ele nos ouve e Ele é o soberano sobre as nossas vidas. Olha aí, versículos 3 e o versículo 4, a primeira parte. Davi ora pela manhã, ele está dizendo aí, e fica esperando a resposta de Deus. E outros salmos mostram essa ideia de que ele ora pela manhã. Tá? E ele diz assim: olha, ó Senhor, de manhã ouves minha voz, de manhã apresento minha oração, e fico aguardando, porque tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Aí a gente vai até aí. Olha só, de manhã. Na verdade, a gente vê em alguns outros salmos que Davi orava em vários momentos. Era costume, basicamente, de todo judeu ter pelo menos 3 momentos de oração no dia. Mas ele afirma aqui no salmo que de manhã ele faz a sua oração.
E observe que a expressão que é usada aí em várias versões é que ele apresenta a sua oração. E a palavra que foi usada aí dá um pouco a ideia de apresento o meu sacrifício. Talvez o que Davi estivesse pensando ou trazendo à sua memória era aquilo que era costume da nação fazer, apresentar logo pela manhã um sacrifício ao Senhor, um animal em sacrifício ao Senhor. E aqui ele está dizendo que quando ele ora, é como se ele estivesse se apresentando como sacrifício ao Senhor. Uma versão de Bíblia, a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia usada mais pelos católicos, uma ótima versão de Bíblia, diga-se de passagem, se você puder tê-la e ler, é a mesma coisa da nossa Bíblia, mas olha só como que esse versículo de número 3 foi traduzido nesta versão da Bíblia de Jerusalém. Começa assim: Iavé, que é um nome, é a transliteração de um tetragrama, que seria em português YHWH, que é o nome de Deus. Os judeus não citavam o nome de Deus, tanto que o nome Deus, na verdade, é uma expressão que se aplica a vários deuses. O nome de Deus, que seria esse tetragrama YHWH, o judeu, ao ver esse tetragrama, ele dizia Adonai. Esse tetragrama que eu citei, então, o som dele seria algo parecido com isso, Iavé. E esta versão, então, traz, ao invés de trazer Deus, ele traz Iavé, tá bom? Depois você pode comprar essa Bíblia, ou mesmo baixar um aplicativo aí no seu celular, você vai encontrar isso aí. Iavé, de manhã, ouves minha voz. E aí, olha que legal. De manhã, eu me preparo para ti e fico esperando. Olha que bonito. Eu me preparo para ti. E isso me faz lembrar o Novo Testamento. Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Percebe o que Paulo fala? Apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo a Deus. É lógico que ele não está falando para você ir lá no altar e se queimar e se matar para Deus. Não é essa a ideia. Mas esta entrega por completo a Deus. A oração de Davi pela manhã era mais do que: Senhor, em nome, eu quero isso, Senhor, eu preciso daquilo, Senhor, me faz isso, olha, hoje é tal dia, vai cair tal cheque, põe fundo lá, eu quero agora, em nome de Jesus, passa o cartão, manda a solução. Não era assim. A oração de Davi era se preparando, era uma entrega dele para o Senhor. É muito mais, né? Hoje em dia, agora me vem à mente uma cena muito até engraçada. Muitos filhos, quando chegam perto do pai ou da mãe, dá aquele abraço, senta pertinho, o pai já olha e fala: o que você precisa? Porque não é comum ele fazer isso. Então, quando ele chega e se aconchega ali, é porque quer alguma coisa, quer algumas notas, quer o carro emprestado, quer o celular emprestado, porque o dele acabou a bateria, o dele está ruim, o dele é mais velho, enfim, quer alguma coisa. Né? Na igreja a gente brinca, quando chega perto do pastor, assim, pastor, aí quer a senha do Wi-Fi, né? Enfim. Mas a ideia de Davi e o que Davi faz é totalmente o contrário do que nós, como seres humanos, fazemos. Nos aproximamos de Deus só querendo alguma coisa. Não, ele se prepara, como ele se entrega a Deus. Esta é a ideia desta palavra aqui, oração. Como se ele estivesse se entregando em sacrifício ao Senhor. Muito legal essa ideia aí, que eu e você possamos aprender disso. E ele fala que fica aguardando. Ele não apressa Deus, ele aguarda Deus. Eu e você precisamos aprender isso, parar de apressar Deus. Deus faz tudo na hora certa. Lamentações capítulo 3, verso 26. Um texto que eu aprendi na minha juventude e guardei. Lamentações 3, 26. Bom é ter esperança e aguardar tranquilo
a salvação do Senhor. No mesmo salmo no mesmo texto, na verdade, Lamentações, fala que bom é para o homem ou para o jovem aguardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio. Ore a Deus e espere. Porque você pode ter certeza que o Senhor não tem prazer na injustiça. Isso ele falou no Salmo 4 que a gente viu. Então Davi, versículo 1 e 2, ele ora, reconhecendo a autoridade de Deus. Agora ele ora e pede e fala que ele ora de manhã e aguarda a salvação do Senhor. Talvez esse seja um dos temas muito difíceis na vida cristã, esperar no Senhor. O salmista também falou, esperei confiantemente pelo Senhor, e ele me ouviu quando clamei. Mas a ideia primeira é, esperei confiantemente. Essa história de esperar a Deus, talvez seja uma das questões mais difíceis na vida cristã. Que é muito mais fácil eu me levantar, ou eu acredito que é muito mais rápida a solução, se eu me levanto e vou lá e resolvo, né? Aquele inimigo está lá, eu vou lá e dou um murro nele, coloco veneno na comida dele, caco de vidro moído, eu vou lá, furo os olhos dele, armo um esquema para ele de repente ser mandado embora dessa empresa. É muito mais fácil eu agir. Agora, eu esperar é outra coisa. É o que a gente falou lá, acho que foi a semana passada, sobre Gideão, né, com o seu exército. Deus fala, vai lá e fica parado. Guerreiro quer lutar. Mas não, fica parado. Eu e você queremos agir, queremos fazer. Olha, só faça o que Deus mandar você fazer. E na hora que Ele mandar você fazer. Enquanto isso, você espera confiantemente pelo Senhor. Aí, a outra parte de 4b, que a gente chama, né, a segunda parte do versículo 4, até o versículo 6, em que a gente encontra, ou vê Davi falando sobre os arrogantes. E que eles são rejeitados pelo Senhor. E ele continua o versículo 4, nem o mal habita contigo, os arrogantes não permanecerão na tua presença. Detestas todos os que praticam a maldade. Destrói os que proferem mentiras. O Senhor repudia o assassino. Olha só, lá no versículo 4, a primeira parte, Davi afirma que Deus é justo, e o mal não vai habitar. E agora ele fala o que o Senhor faz com os arrogantes. Observe os verbos nestes versículos que a gente leu. O Senhor detesta, lá no versículo 5, na versão que eu uso. No versículo 6, o Senhor destrói, o Senhor repudia. Quer dizer, Deus é justo, Ele não aceita. E esta ideia de que Deus trata com as pessoas arrogantes, com aqueles que se levantam como inimigos, causando problema na vida das outras pessoas, tem outros salmos que falam sobre isso. Olha aí na sua Bíblia, Salmo 55, versículo 23. Salmo 55, verso 23. Mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição. Criminosos e traiçoeiros não viverão a metade dos seus dias, mas eu confiarei em ti. Olha só essa expressão forte que ele diz: criminosos e traiçoeiros não viverão metade dos seus dias. Lá no Salmo 139, versículo 16, fala que o Senhor ainda nem me tinha formado, e todos os meus dias já foram contados. Quer dizer, antes de eu ser formado, Ele determinou todos os meus dias. Só que aqui ele está dizendo assim, olha, essas pessoas que são más, assassinos, traiçoeiros, eles não vão viver nem metade do dia que eu estabeleci para eles. Ninguém morre antes do tempo, a não ser que o Senhor mesmo abrevie o tempo deles. Ninguém morre antes do tempo. Então, quando morre, porque... Agora, esses que praticam o mal, o Senhor vai abreviá-los. E aí a gente tem várias situações que a gente pode lembrar. Por exemplo, aqueles que escolhem o caminho da criminalidade. E às vezes em um confronto com policiais, ele morre. Era para ele ter morrido naquele dia especificamente?
Em certo aspecto, sim, porque Deus é quem abreviou o dia dele. Então, Deus marcou, bom, já que você está querendo viver desse jeito, você não vai viver nem metade do que eu tinha programado para você. Então, Deus permite a morte dele. Mas, em outro sentido, ele morreu antes, porque o tempo que Deus havia determinado para ele seria maior. Agora, quando o justo morre, puxa, Deus tem prazer na morte dele, e mais, morre no tempo certo que Deus determinou para ele. E às vezes morre de nada, simplesmente chegou o tempo, morreu. O que ele tinha? Não tinha nada, morreu de nada, mas morreu. Enfim, morreu de nada, é uma doença muito séria. Você toma cuidado com o nada, porque ele te mata também. Isso é uma brincadeira. Mas esta é a ideia. Deus vai destruir aquelas pessoas que praticam o mal. Olha o Salmo 52, vira aí uma página na sua Bíblia, se necessário, versículos 1 até os 5. Ó homem poderoso, Salmo 52, 1. Ó homem poderoso, porque te glorias na maldade, o amor fiel de Deus subsiste em todo o tempo. Ó tu que usas de engano, tua língua maquina planos de destruição, como uma navalha afiada. Tu preferes a maldade em vez do bem e a mentira em lugar da verdade. Ó língua falsa, amas todas as palavras devoradoras. Deus também te esmagará para sempre. Ele te arrebatará e te arrancará da tua habitação e te eliminará da terra dos viventes. É isso que Deus vai fazer com aquelas pessoas que são arrogantes. Deus vai acabar com elas. Davi ora, a gente já percebeu isso no Salmo 5, sabendo que Deus o ouve. Ele ora reconhecendo a autoridade de Deus. Ele ora pela manhã e espera. E ele também entende o que vai acontecer com aqueles que são arrogantes e estão se levantando contra ele. Você consegue também ter essa mesma visão? De que aquelas pessoas que às vezes estão se levantando contra você de maneira injusta, você necessariamente não fez nada, mas essas pessoas estão aí perturbando você. Você tem consciência que Deus está cuidando delas? E aí não precisa ficar feliz naquele sentido negativo. Ah, bem feito. Não, não é isso. É para você descansar no Senhor. Não para você desejar o mal dela. O mal dela, ela mesma está cavando a sua própria cova diante de Deus. Mas é para você descansar no Senhor. Poder fazer o que Davi fez. Então tenha esta consciência. Deus está cuidando delas. Deus está tratando, a mim me pertence a vingança, diz o Senhor. E antes ele falou, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Eu retribuirei, diz o Senhor, porque a mim pertence a vingança. Davi tinha esta tranquilidade. Versículo 7 até o 9, Davi afirma que vai estar com o Senhor. Olha que lindo que ele fala no versículo 7. Mas eu, em contraste com os arrogantes, que vão ser destruídos, aí ele diz, mas eu, pela grandeza do teu amor, estarei em tua casa, e em temor me inclinarei para o teu templo. E aí o versículo seguinte, ele fala, Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Olha, aplana o caminho que eu vou ter que caminhar. Por quê? Porque não há sinceridade nos lábios desses meus inimigos. Lá no íntimo deles, eles pensam em me destruir. A garganta deles é como um túmulo aberto, faminto por uma alma, por uma vida. Com a língua eles lisonjeiam, mas eles só me enganam para tentar me jogar no buraco. É isso que Davi fala agora, Senhor, então eu vou estar contigo. Só que observe que Davi fala, eu vou estar, né, mas eu entrarei na tua casa. Só que ele dá uma frase, tem uma frase aí no meio que deixa muito claro que ele vai entrar na casa do Senhor não por méritos próprios. Ele vai entrar na casa do Senhor por causa do grande amor de Deus. Porque Davi, nisso é muito legal, ele reconhece que por ele mesmo ele não conseguiria entrar na casa do Senhor, não conseguiria nem estar na presença do Senhor, se não fosse a grandeza do amor de Deus. Davi sabe que ele, como todas as pessoas, são pecadoras.
que ele só entra por causa da grandeza de Deus, porque ele foi o escolhido para ser rei, vamos assim dizer. Ele é um escolhido de Deus. E aqui vale de novo também várias lições que a gente vai aprendendo. Alguns de nós, principalmente nós evangélicos, nós cristãos, que talvez é a melhor palavra, nos achamos melhores do que aqueles que não são. Nós evangélicos, cristãos evangélicos, nos achamos melhores do que outros cristãos. A gente acha que o céu é um lugar exclusivo para nós, como se a gente fosse gente boa. Como se nós fôssemos pessoas que não, o céu foi criado porque Deus olhou e falou, nossa, esses evangélicos da igreja tal, nossa, esse povo é tão bom que eu vou criar um céu para eles. Não. Eu e você temos a nossa entrada garantida no céu, não por mérito próprio, por causa de Cristo. E guarda bem isso, é por causa de Cristo. Você vai para o Novo Testamento, você vê as cartas que o apóstolo Paulo escreveu às igrejas. Você vê a conversa que tem dele com as igrejas e de outros com as igrejas. Fala para o pessoal não mentir um para o outro. Fala para o pessoal amar um ao outro. Aí você pensa assim, bom, se ele está escrevendo para crentes, para uma igreja, e está dizendo para amar um ao outro, é porque eles não estão se amando um ao outro. Fala para não mentir, é porque eles estão mentindo. Olha que coisa só, tem mentira dentro do nosso meio, das nossas comunidades. Tem gente que não se ama, na verdade tem gente que se odeia, tem gente que se pega no tapa. Ele fala lá para a igreja de Corinto, quando tiver aí aquela refeição, aquele jantar, fala para o pessoal esperar, dá preferência para os outros, ao invés de ir lá e comer tudo sozinho. Quer dizer, o povo tinha gente egoísta naquelas comunidades. Só para a gente parar e pensar que o fato de sermos cristãos, termos sido alcançados por Cristo, termos a certeza da nossa entrada no céu por causa de Cristo, não deve fazer com que nós olhemos para os demais como se eles fossem nada. E nós fôssemos a estrelinha de Belém, o povão. Não. E até para você que está nos ouvindo e que não conhece nossas comunidades, uma das coisas que eu costumo dizer para quem vem, eu costumo sempre falar assim, olha, a nossa igreja é muito ruim. Nossa igreja não é boa. Tem gente lá que não vale muita coisa. E aí você está ouvindo e fala, nossa, pastor, você fala isso? Falo. E quem tem chegado, tem ouvido isso que eu falo, às vezes o pessoal acha que eu estou brincando, mas é verdade. Por quê? Eu não sou gente boa. Eu piso na bola. E sei que outros irmãos também são assim. Sou vidente? Não. A Bíblia diz que nós somos pecadores. E Davi confirma isso. Mas eu, pela grandeza do teu amor, entrarei em tua casa. Pensando no Novo Testamento, com a vinda de Cristo, a grandeza do amor de Deus é nos revelado em Cristo Jesus, que veio a este mundo para morrer na cruz em nosso lugar, pagar por nossos pecados, ressuscitar e receber pessoas como eu e você, pecadores, lavar-nos com o seu sangue, para que possamos então ser aceitos por Deus. Este é o Evangelho. E aí ele continua aqui no Salmo, dizendo, Senhor, cuida aí do meu caminho. Na nossa caminhada, cuida da minha caminhada, porque tem inimigos e eles querem me destruir. E eu acrescentaria, não ao Salmo, é claro, mas a ideia de que eu sou o meu inimigo. E o Senhor precisa cuidar para que eu não me engane, para que o meu coração não me engane, mas para que eu consiga, de fato, chegar até o destino que o Senhor tem para mim. Porque neste caminho, versículo 9, os meus inimigos estão aí tramando coisas lá no íntimo, estão famintos por uma vítima, a garganta deles é como um túmulo aberto, e eles estão com suas línguas contando mentiras, tentando me lubridiar para que eu possa cair na armadilha deles. Se não for o Senhor, eu não consigo chegar ao destino que o Senhor tem determinado para mim. Sendo assim, a gente caminha para o final do Salmo. São os versículos 10 até o versículo 12. Ó Deus, condena-os. De novo, Davi falando com o Senhor. Condena-os, que eles possam cair, expulse-os,
pois eles se revoltam contra ti. De novo, aquela ideia que a gente acho que aprendeu no Salmo de número 2, que aqueles que rejeitam o rei, rejeitam aquele que instituiu o rei. Então, quando alguém se levanta contra Davi, está se levantando contra o Senhor. Quem se revolta contra Davi, está se revoltando contra o Senhor. A gente pode aplicar essa mesma ideia para hoje? Sim, porque uma vez que fomos salvos, somos também pessoas que estão aí debaixo, fomos chamados pelo Senhor, e aquelas pessoas que nos agridem, nos ofendem, estão na verdade ofendendo e agredindo a Deus. E eu gosto de falar isso com muito cuidado, para a gente não achar que a gente é super poderoso, ou a gente de novo é o bonzinho da história. Não, muita coisa você está passando porque você plantou. Paulo fala isso à igreja lá, aos Gálatas. Não se engane, de Deus não se zomba, o que o homem semear, isso também ceifará. Então tem muita coisa que a gente está vivendo, foi porque eu plantei, não é porque eu sou coitadinho, não. Então eu gosto de falar com muito cuidado isso aí. Mas quando as pessoas se levantam contra você, de maneira injusta, pecaminosamente, essas pessoas estão se levantando contra o Senhor. E Davi está neste caso, ele se encaixou aqui. Não sei se eu e você nos encaixamos em várias situações que vivemos. Às vezes estamos colhendo o que plantamos. E ele diz, Senhor, destrua-os, porque eles estão se revoltando contra ti. E aí fala que eles possam cair nas suas próprias tramas. Lembrando aquele contexto em que Absalão se levanta contra Davi, um dos que se aliaram a Absalão foi Aitofel. Aitofel, a gente já falou sobre ele era conselheiro de Davi. E abandona Davi, vira as costas para Davi e segue Absalão. E aí, esse Aitofel, a gente lendo a história, descobre que um dia ele dá um conselho para Absalão, faz isso, você vai conseguir pegar o seu pai. Porém, Davi tinha infiltrado no meio lá do grupo de Absalão um outro cara chamado Uzai, acho que é esse o nome dele. Uzai. E aí Uzai ouve o conselho que Aitofel deu para Absalão e entra na história. É o seguinte, Aitofel sempre dá conselho muito bom, mas hoje esse conselho dele não é bom. Eu faço a sugestão que seja feita assim. E dá outra sugestão para o Absalão. Absalão, então, resolve rejeitar o conselho de Aitofel e seguir o conselho de Uzai. Aitofel fica muito bravo com isso. E a história diz que ele vai embora, vai lá na sua mula, vai para sua casa, para a sua cidade, chega na sua casa, ele arruma a casa e tira a própria vida. Isso está lá no texto de 2 Samuel, capítulo 17, 23. Mas sabe o que é interessante? É que lá em 2 Samuel 15, 31, quando Davi ficou sabendo que Aitofel estava do lado de Absalão, ele fez uma oração. Olha o que foi a oração de Davi. 2 Samuel, capítulo 15, verso 31. Ó Senhor, torna o conselho de Aitofel em loucura. Esta foi a oração que Davi fez. Olha o que aconteceu com Aitofel. Ele dá o conselho dele é rejeitado, ele fica frustrado e tira a própria vida. Parece que é isso que Davi está querendo dizer aqui no versículo 10 do Salmo de número 5. Que eles caiam por suas próprias tramas. No caso de Aitofel, isso aconteceu. Como ele não foi atendido, a frustração foi tanta que ele acabou com a própria vida. Se você confiar como Davi confiou, aqueles que se levantam contra você, Deus poderá fazê-los cair por meio das próprias tramas que eles estão engendrando contra você. Confie simplesmente. E se você confiar, você vai conseguir fazer o que Davi está agora te convidando. Versículo 11, mais alegrem-se todos. Todos quem? Todos. Acredito daquela época e nós hoje. Todos. Alegrem-se todos os que confiam no Senhor. Todos os que confiavam no Senhor naquela época foram convidados. Todos os que confiam no Senhor são convidados.
Todos os que confiarão no Senhor são convidados. Convidados a quê? A se alegrarem no Senhor, a regozijarem-se para sempre. Por quê? Porque o Senhor os defende. A gloriarem-se no nome do Senhor. Por quê? Porque o Senhor os cerca como escudo. De novo, algumas palavras, né, que Davi usa no Salmo, foi usado em outro momento. Essa expressão de cercar foi usado no momento quando foi escrito lá em 1 Samuel, versículo 23, verso 26, que Saul e o seu exército estavam dando a volta na montanha, enquanto Davi e o seu exército iam pelo outro lado, e a intenção de Saul era ir pelo outro lado para poder cercar a Davi e o seu exército. Então Davi dá um jeito de fugir. Lá no texto de 1 Samuel 23, 26, Davi foge para não ser cercado por Saul, que era seu inimigo. No Salmo de número 5, Davi está feliz, porque o Senhor o cerca para protegê-lo. Isso é muito legal. Quem pode mais? Os seus inimigos que procuram cercá-lo para destruir? Ou o Senhor que te cerca para protegê-lo? Quem pode mais? Qual é a resposta? Deus pode mais. Então eu confio plenamente no Senhor. E quando a gente olha para esse salmo, a gente então descobre que Davi é um homem de oração. E na sua oração, nesse salmo que tem 5 partes, 3 delas ele fala com o Senhor. Uma ele fala que estará com o Senhor. E só umazinha parte ele fala sobre os seus inimigos. O foco dele é o Senhor e o futuro que o Senhor garante para ele. Que eu e você possamos ter essa mesma ideia, essa mesma visão, essa mesma direção. Possamos agir desta mesma maneira quando tivermos em problema e orando ao Senhor. Que o nosso foco possa ser o Senhor e o futuro que nós temos garantido no Senhor. E terminamos esse nosso estudo lembrando que se Davi foi um homem de oração, tem alguém que foi muito melhor do que ele, que é Jesus. Jesus sempre foi alguém de oração, e como já citamos, submisso à autoridade de Deus. E era alguém que orava por conta das situações que ele vivia, mas também orava por você e orava por mim, lá em João 17, versículo 15, quando ele ora não somente por aqueles que estavam ali, mas também ora por aqueles que viriam, e ora para que o Senhor não necessariamente nos tirasse do mundo, mas que pudesse nos guardar do maligno. O Senhor Jesus, Ele é o nosso exemplo maior de alguém que ora com o foco correto, e ora por nós, para que nós também possamos orar com o foco correto. E a gente termina chamando a sua atenção para uma frase que tem no Salmo de número 5, que é quando Davi fala: mas eu, pela grandeza do teu amor, entrarei em tua casa. Queremos aplicar isso nesse nosso finalzinho de estudo para a questão da entrada no céu, que é a nossa casa, a casa de todo cristão, daqueles que aceitaram a Jesus como Salvador. Mas eu, diz ele, pela grandeza do teu amor, se fosse hoje a gente poderia dizer, mas eu, pelo amor de Cristo e pela ação de Cristo por nós ali na cruz, entrarei em tua casa. Esta é a ação de Deus que nos deu Jesus para morrer em nosso lugar. E hoje, já que Ele fez tudo isso, existe em aberto um convite para você que nunca aceitou Jesus ainda como seu Salvador, para você que não reconheceu a Ele como o Senhor de sua vida. Esse convite está em aberto, para que você não tenha dúvida sobre o seu destino. Para onde você vai? Quando tudo isso aqui acabar, quando você morrer ou Cristo voltar, para onde você vai? Tem uma musiquinha que as crianças gostam de cantar, né? Se o seu coração parar de bater agora, se você for embora, para onde você vai? Céu e inferno é o que há. São 2 caminhos que você tem que escolher. Hoje Cristo te estende a mão para que você possa agarrá-la e ter então a salvação. É uma decisão que nós oramos para que você possa tomar,
para que, como Davi disse, você possa também dizer: mas eu, pela grandeza do teu amor, entrarei em tua casa. E aqueles que já têm a Jesus, que possamos orar como Davi orou, com foco em Deus e no futuro que Ele já tem garantido para cada um de nós. Vamos orar. Obrigado, Deus, por esta aula. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado grandes coisas e que possamos, pela misericórdia que nos é concedida da parte do Senhor, que possamos, pela ação do Espírito de Deus que está disponível a nós e em nós, possamos fazer como Davi fez e assim desfrutar de toda a alegria que só o Senhor dá. Muito obrigado, desejamos que o Senhor ofereça a cada um de nós um domingo abençoado, em nome de Cristo Jesus. Assim oramos, amém. Deus abençoe e até a nossa próxima transmissão. Fiquem todos na paz do Senhor.